Todo mundo já tomou passe? Já. Só vem a Ana Helena agora. Só não desliga, deixa ele ligado agora. Boa noite a todos. Eu quero falar com vocês 5, 10 minutinhos no máximo, antes da palestra da Ana Helena, que nós estamos hoje... Segura aqui para mim, Milton, um pouquinho. Segura você. Nós estamos hoje com os 3 livros da trilogia Registros da Umbanda. O lançamento, que é o 3º volume, chegou ontem, Umbanda de Todos, Manual do Chefe Terreiro. Eu quero explicar o que é a trilogia, qual foi a motivação que houve a orientação espiritual de escrever esses 3 livros e qual é a finalidade. Eu fico muito feliz de poder propiciar, por dentro do movimento de Umbanda, mais essas obras. Eu acho que vem fortalecer a nossa religião, vem dar mais legitimidade, porque você ler não diminui em nada uma tradição de oralidade ou de transmissão oral de saber. Nós temos ainda um hábito, por dentro das umbandas e religiões afro-brasileiras, de preconceituar o livro e até de sacerdotes proibirem médiuns de ler. Em 2017. Agora, há que se diferenciar uma literatura que traz um saber ético de literaturas que estão ensinando fórmulas de milagre, de magia, banalizando o processo iniciático, porque a Umbanda é iniciática. Para mim, botar essa pipoca aqui na frente de um Igbá de Orixá, de Omulu, isso aqui tem que ter sido consagrado, tem que ter sido encantado. O médium que botou a mão no elemento, ele tem que estar entronizado e preparado para receber adequadamente a irradiação do orixá e a possibilidade dele, através de palavras de encantamento, de cantigas, de dinamizar aquele elemento ali. Então existe um processo de iniciação por dentro da Umbanda e das religiões afro-brasileiras que ela passa por uma tradição oral de boca a orelha. Você aprende da boca do preto velho vibrado no seu médio, na boca do caboclo vibrado no médio, das entidades, como dos mais antigos, dos dirigentes, aqueles que têm mais um tempo. Isso se mantém. Agora, a literatura vem somar isso aí. E estatisticamente, se comprova que religiões que não têm registro etnográfico... O que é registro etnográfico? Você escreve, está escrito. Religiões ágrafas, que não têm cultura de escrever, ou, popularmente, não são religiões do livro, elas estão sumindo ao longo da história. Porque religiões mais estruturadas, que têm registros escritos, vão aculturando as demais. Isso é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que em Nigéria, que é o país de África, a origem da tradição, da religião tradicional com os orixás, a origem é da Yorubalândia, que fica em Nigéria. Lá, 80% da população não é da religião tradicional dos orixás. São muçulmanos ou católicos. Restam 20% e ainda babalaôs já de uma certa idade avançada. Então, a renovação maior da religião tradicional dos orixás se dá no Brasil, a nível planetário. Se nós formos olhar no aspecto quantitativo, de devotos, nós temos muito mais devotos no Brasil, considerando Umbanda e religiões afro-brasileiras, as demais denominações, temos muito mais devotos dos orixás do que
os países de origem, de onde veio essa cultura religiosa. Então, meus irmãos, eu sei que ainda, e aqui não é crítica, é uma constatação, um bandista lê pouco, mas ele lê mais do que ele lia 10 anos atrás. Um bandista ainda lê pouco, mas ele lê mais do que lia 10 anos atrás. Porque por vezes eu sento na assistência, eu vou no terreiro, eu não quero saber de ler, eu não quero estudar, eu quero o axé do preto velho, do caboclo resolver minha vida. Este é o senso comum que prepondera em quem procura a Umbanda. Eu não estou dizendo que está errado ou se está certo. Não estou oferecendo um senso de julgamento, de valor. Nós lidamos com isso desde que era menino, desde que era cambô no mirim. Lá se vão 45 anos. Então eu vejo isso com naturalidade. Aos poucos está melhorando. Nós somos um terreiro de Umbanda que tem uma predisposição com o livro. E o livro já sustentou muito essa casa. Telhado, tijolo, reformas, manutenção, está sustentando. E todos os direitos autorais de Norberto Peixoto serão doados, assim que for possível, no cartório de registro especial, patrimônio imaterial do Grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Quando eu não estiver mais aqui, será para uso e manutenção da nossa associação. Então, vem dentro de um contexto de expansão da nossa consciência que não concorre com o que nós vivenciamos por dentro da Umbanda. E isso serve para todos nós, meus irmãos. Serve para todos nós. Esse primeiro livro, Iniciando a Umbanda, o livro 1 da trilogia Iniciando a Umbanda, é para vocês que estão sentados aí. Para vocês que estão na assistência, foi escrito pensando em vocês. Todos vocês sabem o que é um orixá? O que é um guia? O que é uma linha de trabalho? Para que serve um congá? Por que se usa determinados elementos? Qual é a finalidade dos cânticos? Quais são as características da manifestação mediúnica na Umbanda? Questionamentos de quem chega pela primeira vez. E essas orientações servem para que nós tenhamos um senso do que é a religião de Umbanda mais real. E não cairmos no engodo, na mistificação, no marmoteiro, que tem muito ainda, infelizmente. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas a falta de ética e o desrespeito ao ser humano ainda por dentro da religião é muito grande. Diariamente temos relatos nas redes sociais de abusos espirituais em nome de orixá ou da religião. Então, isso aqui não ensina a consagrar um congá. Não te passa fundamento para ti abrir uma tronqueira de Exu na tua casa. Não vai te dizer quais são as palavras de encantamento que você faz um assentamento de um orixá. Mas vai te dar um caminho dentro de uma ética para você que está sentado aí na assistência e sabe pouco de Umbanda, está iniciando, vindo pela primeira vez numa casa. O segundo livro, Cartilha do Médium Umbandista, é para aquele que entrou na corrente. Ele passou pela assistência, ele já está fazendo parte de uma corrente. Quando ele faz parte de uma corrente, ele se tornou um adepto. Porque quem está na assistência ainda não aderiu à religião. Ele é um frequentador. Ele vem no terreiro, ele vai na igreja, ele vai no candomblé, ele vai na cartomante, ele procura o reiki. Ele frequenta. E está no direito dele. Não tem problema nenhum. Mas quando ele se torna um adepto é quando ele é entronizado numa corrente. Aí ele deixa de ser um frequentador e se torna um adepto da religião. Ele vai se aprofundar na sua espiritualidade, na sua mediunidade. O que acontece no mundo íntimo psíquico do médium?
O que ele sente? Como é que ele percebe os orixás, as linhas de trabalho e os seus guias? Quais são as dúvidas, quais são os medos? Como é que ele lida com o transe e os estados de consciência alterada, que nós conhecemos como incorporação, que não quer dizer inconsciência total? Preponderantemente, hoje, raros são os médios que têm a sua inconsciência total. Isso aqui está aqui. Fruto de anos de trabalho nesse livro, Cartilha do Médium Umbandista. E o terceiro volume, a Umbanda de Todos, o Manual do Chefe Terreiro. Esse nome é até um pouco provocativo, porque não é um manual. Parece um manual, né? Manual do Chefe Terreiro. O que eu vou fazer agora para abrir uma casa? Bom, eu tenho que ter uma assistência, eu tenho que ter um congá lá, tenho que ter uma tronqueira, tenho que ter isso. Não, isso não ensina. Não está ensinado aqui. Isso você tem que aprender de boca a orelha, com pertencimento a um terreiro. Esta é a tradição, esse é o fundamento. Eu, enquanto um instrutor ou um chefe de terreiro, se eu passar isso pela internet, eu estou desrespeitando um fundamento e uma tradição. Se eu passar como se consagra um congá pela internet, eu estou assumindo uma enorme responsabilidade, porque todos aqueles que pegarem esse ensinamento e for abrir um congá, seja onde for, eu me torno corresponsável perante a lei divina. Então é impensável você absorver esse tipo de ensinamento e aquele que está te passando não tem responsabilidade nenhuma com você ou não exige nenhum pré-requisito. Ele se torna corresponsável perante o fundamento do orixá e da lei de Umbanda. Então, a responsabilidade que o chefe terreiro tem, e aqui é tratado aspectos éticos e comportamentais para lidar com o ser humano, lidar com o mundo espiritual, lidar com forças. Não é um manual de sortilégio, não é um manual de feitiço, não é um manual de magia, não é um passo a passo. Pelo contrário. Então é essa trilogia, meus irmãos, iniciando a Umbanda, a Cartilha do Médium Umbandista, a Umbanda de Todos, o Manual do Chefe Terreiro, que quando a gente escreveu essa trilogia, eu passei a minha alma, além da orientação espiritual de Caboclo Peri, tudo aquilo que nos meus 53 anos, que não é nada, não é, isso, tempo não é troféu. Se eu perder meu caráter amanhã, 53 anos de vida foi por água abaixo. O que vale é o agora, é o que tu faz no agora. Eu botei ali o meu amor, a minha essência, de todo um aprendizado de vida, e tentei passar isso ali para que vocês que estão aí sentados, aqueles que estão na corrente e aqueles que estão com esse difícil encargo que é ser um chefe terreiro, é ser um sacerdote, é ser um zelador de uma casa aberta, de fato de direito, uma singela contribuição para que nós tenhamos uma ancoragem interna melhor com esse mundo espiritual, regido por orixá, regido por caboclo, por pai velho, por Exu, dentro da lei de Umbanda. Umbanda que é tanto amor, Umbanda que é tão dadivosa e tanto nos auxiliam, mas que ainda nós que fazemos parte dessa massa humana de umbandistas, carecemos ainda de muita orientação, de muita compaixão e esforço desses abnegados amigos espirituais, para que nós tenhamos mais ética, mais caráter na nossa religião. Obrigado. Hoje nós vamos ter um rito aqui, depois eu vou explicar a última parte, dentro do nosso ciclo de louvor ao Omulu e ao Baluayê, nesse mês, tá bom?